Ela é autora, pesquisadora, professora do Museu de Artes Sacras aqui de São Paulo, coordenadora do grupo de pesquisas Artes Sacras no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo. Tenho, assim, a maior admiração, o maior carinho, Vilma de Tomaso. Vilma, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, ter voltado aqui. Muito obrigado. Uma alegria para mim, Dalcides. Eu sabe que agradeço. Foi legal, né? A repercussão, muito né? Muito bom, muito bom. Nossa, todo mundo dizendo como eu aprendi no programa com a Vilma. Realmente, assim, é bacana a gente conversar com quem se dedica, com quem é da área, né, do estudo, da pesquisa. Esse livro que eu quero apresentar hoje, O Cristo Pantocrator. Eu sei que a gente deu uma pinceladinha nele, né? A gente falou alguma coisinha muito rápida da origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pastro. Eu não sei se todos que estão nos acompanhando conheceram, tiveram o privilégio de conhecer a arte, o trabalho, a vida desse homem que eu dizia assim, esse é um homem de Deus, um homem de Deus. Por que Cláudio Pastro foi tão especial assim? Por ser um artista, mas ao mesmo tempo um artista que marcou a história, fez a diferença no nosso Brasil. Ele foi um visionário, um precursor, vamos dizer assim, porque, Dalcides, o nosso país é jovem, né? Nós temos 500 anos, mas a igreja tem mais de 2000. Então, ela começou há muito tempo e nós fomos civilizados, vamos dizer, pelos europeus, né? Portugueses, espanhóis, enfim. E trouxemos qual cultura? Estou falando da arte sacra, a cultura do barroco, né? Então, nós nos encantamos com essa cultura, porque era, vamos dizer assim, o que estava acontecendo na Europa naquela época. Era o pós-concílio de Trento, tinha acontecido a reforma protestante, a igreja, nossos irmãos protestantes fizeram a reforma, a igreja tentou muitos anos, né? Vamos dizer, décadas, fazer uma conciliação, não conseguiu, então o Papa convoca o Concílio de Trento. Do Concílio de Trento surge uma arte sacra para aquele momento que era o Barroco. Aí nós estamos o quê? 1500? No século XVI. 1500. Justo quando o Brasil estava sendo descoberto, está acontecendo tudo isso. Lógico que não é assim, né? A história, ela tem o seu tempo. E, bom, durante 400 anos o que vigorou foi o Concílio de Trento. Em 1962, nós tivemos um novo concílio, que foi o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, convocado pelo Santo Papa João XXIII, que é santo hoje, né? E desse concílio... Diz que era de uma bondade, o Papa bom, né? Quem tem um pouquinho mais de idade está sabendo que nós estamos conversando aqui, porque ali na década de 60, mais ou menos, a igreja, ela ainda vinha de uma forma, assim, bastante rígida em alguns padrões, com uma dificuldade muito grande de se adaptar à modernidade, aos novos tempos. Um Papa como esse, né, João XXIII, foi colocado, gente, mas assim, todo mundo sabia assim, tem problema de saúde, ele era muito rechonchudinho, né, muito forte, né, esse aí não vai durar muito não. Vai ser assim um Papa tampão para a gente, assim, ter um períodozinho ali muito rápido, porque esse não vai durar muito. E foi o Papa que escancarou as janelas, né, as portas, para que se entrasse aquele ar, aquele oxigênio que a igreja estava precisando. Estou falando ali da década de 60, João XXIII, esse Papa que é conhecido como Papa bondoso, né? O Papa da bondade. Sabe que a igreja, quanto mais eu estudo a igreja, mais eu me encanto com ela. Porque a gente lendo a história da igreja vê que realmente você tem toda a razão, aliás, você entende muito, né? Ele foi um Papa de transição, porque ele não ia ficar vivo muito tempo, não ia viver muito tempo, mas ele fez tudo isso. Agora, a gente precisa entender também que essa reforma que foi feita no Concílio Vaticano II,
1962 a 1965, tudo na igreja veio de muito tempo, já havia muitas coisas acontecendo, né? Desde o século XIX, que não foi um século muito feliz para a Santa Igreja, e eu que estudo arte sacra, foi para a arte sacra menos ainda, sabe? Da igreja não... A gente não tem Não é um muitas período coisas. tão feliz. Não é. O que é que mais, assim, te incomoda um pouquinho, assim, quando você faz até essa face de um pouquinho de dor, de sofrimento? É o seguinte, muitas coisas acontecem, né? E aí nós estamos em 1800, mais ou menos. Mas o que tinha acontecido antes? Já lá no Renascimento, um movimento humanista, depois a Reforma Protestante, depois o Iluminismo francês, Revolução Francesa. Foram movimentos da história que, vamos dizer a verdade, né? Eles não eram a favor da igreja, aliás, combateram a igreja. Então, os grandes artistas, eles não queriam trabalhar para a igreja, né? Porque não ficava bem. Então, o que a igreja fazia? Não pegava bem, né? Não pegava bem trabalhar para a igreja. Então, a igreja contratava artistas que não eram de primeira linha, vamos dizer assim. Então, houve até um frade que falou, olha, era melhor que o Papa proibisse a arte por 50 anos, porque assim não enfeiava as igrejas. Porque não ficou uma coisa bela, né? E precisamos entender o que é a beleza na igreja. Uau, mas é a primeira vez que eu vejo essa sinceridade, essa franqueza, porque eu olho para algumas coisas assim, principalmente, vê se eu estou certo, 1800, 1850, início ali do século passado, eu olho assim, para algum tipo de arte e eu digo assim, mas será que isso embelezava a igreja? Então, talvez fosse até uma consequência de artistas que não eram tão privilegiados intelectualmente ou com dom para isso. Exato. Ou tivesse até um pouquinho assim de mal-estar em relação à igreja. Pode ser, mas o resultado não foi bom. Não foi bom. Não foi. E com o concílio, com o concílio aconteceram muitas coisas, né? Porque houve quem entendeu, mas a maioria também não entendeu. Você sabe que muitos clérigos deixaram a igreja, houve muita gente que gostou, muita gente que se revoltou, porque era tudo muito diferente. Aí nós já estamos na década de 70. 60, finalzinho de 60, início de 70, a grande debandada e tal. Aí enfim, nós estávamos falando nós estamos resgatando um pouquinho esse período todo de 1800, por exemplo, que as coisas ali, assim, a arte não estava tão bonita, não. Não. Eles falaram, acho que os artistas não estão, assim, de muito bom grado na Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava indo na direção contrária a todas as grandes mudanças que estavam acontecendo no mundo. E isso fez com que a Igreja Católica ficasse sendo tida como um empecilho, uma pedra de tropeço. Quando é que essa igreja vai abrir os olhos e perceber que o mundo mudou? Exatamente. Isso veio até a década de 60. É como se a igreja fosse contra a modernidade, né? Mas a igreja não é contra nem a favor, nada. Ela tem Deus no centro. Então, é o que Deus nos fala que vale para ela. Porque moda passa, né? Mas voltando à pergunta, isso que eu queria retomar, do Cláudio Pastro, nos anos 80, era um jovem, o Cláudio Pastro nasceu em 1948, ele lendo os documentos do concílio, ele entendeu o que dizia o concílio para a arte. Porque todos os documentos conciliares, não é que eles falam assim, olha, agora vai fazer o Cristo assim, a asa do anjo da guarda tem que ser assim, não desce desses detalhes, que não é a competência. É uma coisa muito geral. Sínodo ou de um concílio. Muito geral e que merece uma reflexão, uma interpretação, e depois vão surgindo cartas papais, né, documentos que falam sobre isso. O Cláudio entendeu. Porque tem duas coisas no Concílio Vaticano II que são muito bonitas. Uma coisa que foi falada assim,
vamos dizer, duas bases importantes, né? O ad fontes. Que palavra é essa, ad fontes? Olha, vamos voltar para a fonte, para os primeiros cristãos. O que eles fizeram numa época de Império Romano, numa época de perseguição, numa época... E como é que eles conseguiam encantar tanto as pessoas, né? Porque foi um concílio de cunho pastoral também, missionário, né? Como que hoje as pessoas, estou falando... E como é que eles conseguiam encantar as pessoas lá no início? As pessoas se encantavam com a igreja, elas iam para a igreja. Então, vamos olhar o que eles faziam, o que nós estamos fazendo tão diferente. Tá. Isso é uma coisa, mas a igreja, ela não é saudosista, porque o Espírito Santo está sempre agindo dentro da igreja, ela está sempre se renovando. Então, vamos ver o ad fontes, e eu agora vi uma palavra italiana que eu gosto muito, me piace molto, aggiornamento. O que é esse aggiornamento? Esse aggiornamento é assim, vamos olhar o ad fontes e vamos fazer uma atualização. Vamos ver como é que a gente pode fazer, o que esses cristãos faziam, agora dentro do nosso contexto, naquela época, século XX. Ou seja, vamos às fontes, sim, porque é ali que está a raiz de tudo, só que a gente vai fazer uma atualização para os nossos tempos, porque os tempos exigem isso, inclusive nós, seres humanos, vamos tendo outras compreensões, então parto de uma fonte e faço esse tal de adornamento, ou seja, a atualização desse modelo de fé. Exatamente, porque, sabe, Dalcides, por causa disso, eu fui estudar as fontes. Eu gosto muito de história, né? Então, fui estudar as fontes. Você sabe que eu me encantei tanto como foi belo, bonito, santo o cristianismo do primeiro milênio. E ele talvez não seja tão conhecido ainda por nós, né? No meio de toda aquela perseguição, de tanta morte, ser cristão não era motivo de status, era motivo de para ser perseguido. Então, para muitos era motivo de medo, tanto assim que se tinham as catacumbas, porque se tinha que assim estar escondido para cantar, para rezar, para louvar a Deus. Então, nós estamos falando de um primeiro século muito tumultuado. Primeiro milênio, né, vamos dizer assim. Porque, e como é que eles faziam? Uma coisa interessante, porque hoje a gente fala, precisa evangelizar, vamos estudar, também, lógico, com certeza. Mas eles não sabiam muito como é que eles explicavam aquela coisa louca, porque é um Deus que se fez homem, né? 3. Sim, Deus uno e trino. Eles nem sabiam muito bem essa história ainda, a Santíssima Trindade, não entendiam muito ainda. E como é que... e outra coisa, ele foi crucificado e ressuscitou. Quer dizer, E nós estamos, veja bem, naquela época, era uma época racionalista, como é a nossa época hoje, porque é a época da filosofia, né, da alta filosofia. A cultura greco-romana, ela era racionalista. A influência de todos os filósofos. Lógico, muito bela, que a igreja também incorporou. Sem dúvida. Isso, mas explique racionalmente isso. Como que nós fazemos? Então, é como se os cristãos, agora eu estou falando de uma forma assim, divertida para não ficar uma coisa chata, né? Aula, né? Aqui, isso é uma conversa nossa. Olha, sabe de uma coisa? Não vamos explicar nada. Vamos fazer o que Jesus mandou. Por que eles chamavam cristãos? Porque eles eram novos, eles queriam ser iguais a Cristo. Tanto assim que você falando assim, o que é que chamava a atenção? Vou para os Atos dos Apóstolos e eu encontro, vejam como eles se amam. O grande segredo era assim, observar aquele grupo e falar assim, aquele grupo lá é especial, veja como eles se amam. Olha o carinho que eles têm, olha o amor que eles vivem, olha a fraternidade e a solidariedade. Ninguém pensava que era seu aquilo que tinha, mas era tudo compartilhado e cada um segundo a sua necessidade. Tudo que eu estou falando, gente, está nos Atos dos Apóstolos. Ou seja, a experiência desses primeiros cristãos é uma experiência a partir do olhar e a experiência a partir da vida. A vida sendo tocada e a partir desse encontro com os cristãos,
o coração daqueles que não eram cristãos passaram a ser tocados também, alguns atraídos e alguns queriam fazer parte desse grupo que era diferente. É verdade. Sabe que, completando, né, o que você falou lindamente agora, por exemplo, um forasteiro estava numa cidade, passando, vamos pôr Roma, uma das cidades, né, a capital do Império Romano, e ele morria. Os romanos tinham o hábito de incinerar os corpos, né? Eles não conheciam aquela pessoa, eles faziam as exéquias, eles tinham um respeito ao corpo. Eles já entendiam que o corpo não é matéria. Como você falou no início do programa, que eu achei lindo, É templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Então, eles tinham esse cuidado, né, com o corpo, porque nós vamos ressuscitar também, né? E a nossa vida aqui já é eterna. Eles entendiam isso, porque se a vida eterna começa lá, se começa, não é eterna. Então, eles entendiam tudo isso. Então, as pessoas falam, mas como que pode, né? Eles nem conhecem essa pessoa e já vão fazer... Eu comecei fazendo a pergunta sobre Cláudio Pastro, tivemos uma aula de 2000 anos de história. Tem um VT aí, não tem, Natanzinho? Coloca pra gente, vai lá. Um artista plástico brasileiro de renome internacional, com uma trajetória na arte sacra tão bela e grandiosa quanto suas obras e criações. É dele a concepção artística da Basílica de Aparecida, com destaque para os vitrais e a cúpula do santuário. Na Catedral da Sé, em São Paulo, construiu o altar com mármore branco maciço. Na sede da Rede Vida de televisão no interior de São Paulo, deixou as pinturas sagradas estampadas nas paredes do Santuário da Vida. Contornos feitos com tintas e pincéis, que expressam com uma riqueza sem igual de detalhes os mistérios bíblicos e as mensagens de Cristo, fizeram dele a principal referência na arte sacra no Brasil. Em entrevista ao Tribuna Independente em maio de 2013, Cláudio Pastro falou sobre a missão do seu trabalho. A arte sacra é algo sério, não é apenas uma questão de decorar. Foi eu que fiz. É mesmo? Essa entrevista acho que fui eu que fiz aí. Ô, Natanzinho, podia ter pego um trechinho do programa. Eita! Ó, uma das frases de Cláudio Pastro. A arte é a linguagem fundamental de todas as religiões, pois a arte é a linguagem universal dos homens. E é verdade isso, né? A arte realmente está numa integração perfeita com todas as religiões. A arte nasceu nas religiões. Se você pegar lá no Neolítico, eles já tinham aquela, não sei se você conhece, aquela escultura daquela deusa, que é uma mulher bem, assim, encorpada, né? Que é a fertilidade, quer dizer, não que as mulheres fossem assim, mas aquilo demonstrava já algo importante para eles, quer dizer, transcende, vem a hereditariedade, a continuação da humanidade vem por aquilo, quer dizer, é como se fosse o divino. O Cláudio tinha uma frase muito engraçada, ele fala assim, ô Vilma, quando um cacique se enfeita, a comunidade, os índios se enfeitam e dançam, eles não estão ali para se exibir. Aquilo é um rito religioso, né? Eles vão participar de um rito. Então, isso é muito importante. Então, você vê que... Ô, Vilma, se a gente não entender toda essa parte do rito, fica difícil entender a religião. Por exemplo, estava vendo ali, né, o altar. Um altar foi pensado não simplesmente como uma mesa, porque senão a gente pega qualquer mesa aí e transforma. Não, o altar, ele é consagrado, ele é sinal. Quando Jesus pega o pão, pega o vinho, façam isso. Ora, Jesus podia não ter partido de símbolo nenhum. Ele podia ter dito só, se encontrem e conversem sobre. Não, existe um ritual, existe um jeito de se fazer, existe uma mesa e estar ao redor dessa mesa.
existe um desejo de se saciar a fome e o que significa isso na nossa espiritualidade. Quer dizer, é tão bonito a gente conhecer as vestes, a gente está agora numa época de Natal, as vestes, por exemplo, de Natal, o roxo na expectativa, ou então quando a gente vê o rosa, né? E de repente esse rosa já simboliza uma alegria que está chegando, as cores dentro desse conceito religioso. Presépio, eu olho para o presépio, por exemplo, e eu vejo assim, o quanto simbolismo diz ali, né? O lugarzinho lá da manjedoura, a simplicidade do ambiente. Existe toda uma comunicação sendo feita a partir de símbolos, e símbolos muito, muito concretos, né? Que os símbolos são sempre muito visíveis. Olha, você falou símbolo, uma coisa que na arte sacra, ela é simbólica, ela não pode ser fotográfica, não é aquela arte que você faz o santo como se ele tivesse vivo, não é, ela é simbólica, você vê a arte dos ícones, né? E você falou uma coisa de símbolo, agora falou da manjedoura e falou do altar. Sim. Olha, você sabe que tem uma ligação profunda nisso? Não. Vamos lá, manjedoura, vou falar isso porque nós estamos na época de Natal, que eu amo essa época, eu vivo intensamente isso. A manjedoura vem de mangedoia em italiano, que quer dizer o lugar que os animais iam comer. Jesus já se mostra lá na manjedoura, nunca tinha pensado isso. porque ele vai, assim como nossos pais primordiais comeram aquilo que não deveriam, e a sua luz, né, romperam a relação com Deus, ele vem como alimento para nos levar de volta ao Pai. Então, na arte é tudo muito bonito. Quando você vê um menino, muitas vezes na manjedoura, envolto já nos panos, quer dizer, prevendo que ele vai ser morto, muitas vezes com os bracinhos abertos, mostrando que ele vai para a cruz. Quer dizer, se as pessoas souberem isso, olha que rico, falar para uma criança, para o filho, para o neto, né? Mostrar, olha, ele está aqui, e exatamente, uma imagem simples dessa. Simples, ele está... Nas mãos, inclusive, de uma criança e desde pequenininho, né? Olha, os bracinhos abertos, ele já está na cruz. Mostra que ele vai, já mostra a morte de cruz. Quer dizer, arte, como o Cláudio Pastro diz, é coisa séria. É isso. O altar é de pedra, porque era na pedra que se fazia o sacrifício. Jesus se deu em sacrifício por nós. É o preço que ele pagou, porque nós fomos rendidos pelo pecado original, né? E pela morte. Então, com ele, eu conto para as minhas netinhas, né? Porque elas veem Jesus crucificado, tem cruz na minha casa, eu falo assim, vovó, por que puseram ele na cruz? Eu falei, porque na linguagem delas, tem 4 anos e 5, né? Eu falo, porque ele enganou todo mundo. Na verdade, ele ressuscitou, ele enganou a morte. E enganou mesmo. É verdade. Na linguagem das crianças, eu falo, olha, ele enganou a morte. Pensaram que ele tinha morrido, mas ele não. E antes, ainda falo mais, e antes dele ficar com o pai dele, sabe o que ele fez? Ele foi lá buscar Adão e Eva e todo mundo que estava lá, libertou todo mundo. Vovó, falei, e elas ficam encantadas com a história. Então, aquilo que era um medo, aquele Cristo morto, crucificado, que existiu, lógico, ele teve que morrer por nós e sofreu muito, mas ressuscitou. Sabe que a gente vai aprender, assim, dos interesses meus em ter um programa na madrugada, levar espiritualidade, momentos de oração, aquele momento de reflexão para cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos relacionamentos. Mas uma das coisas, sabe assim, que sempre me atrai é uma preocupação que eu tenho com a sua formação, sabe, de te ajudar em cada madrugada, que você aprenda alguma coisa, como eu estou aprendendo aqui. E a gente vai aprendendo junto. E é nesse processo de aprendizagem que a gente vai amadurecendo. É nesse processo de aprendizagem que a gente vai crescendo.
quando a gente fala, por exemplo, de um Cláudio Pastro, mais do que o personagem em si, que agora já vive lá nos céus, o que é importante, assim, essa obra linda, esse conceito, esse entendimento da arte nos nossos tempos. Então é um privilégio quem teve a oportunidade, como nós tivemos aqui, de entrevistar, de receber, de conviver com o Cláudio, para dizer assim, não é uma exaltação à pessoa, mas é uma exaltação à obra desse alguém que nos ajudou. Sem contar que era um ser humano maravilhoso, lindíssimo, de coração lindo, né? Ser humano lindo. Conhecido pelos seus inúmeros pantocrators. O que é isso? Que nome, né? Que nome? O que é pantocrator? Então, aí a gente tem que voltar de novo lá para a igreja do primeiro milênio. Temos que voltar para entender o Cláudio, que, aliás, Dalcides, ele foi muito criticado. Porque, como eu falei para você, com o movimento humanista, vamos falar de forma simples, tiramos Deus do nosso centro e colocamos o homem. Quer dizer, o homem se basta. Sim. O homem se basta. Mas não é assim. Como é que eram as igrejas do primeiro milênio? As igrejas do primeiro milênio, elas tinham na ábside, bem grande, o rosto, aqui essa parte do Cristo, né? Bem grande, como se ele estivesse recebendo aquele fiel que adentrava, né? E ele tinha numa mão as escrituras, que ele veio para cumprir o que estava nas escrituras, e a outra mão ele abençoava. O que é isso? Era acolhida. Era acolhida. Inclusive a gente vê as gravuras, pinturas e tal. O que é isso? As duas Unidas, naturezas, certo? ele Deus e homem, Ok. e é trino, porque o Pantocrator, essa imagem do Cristo Pantocrator, não é só o Cristo. Ali está Pai, Filho e Espírito Santo. Porque como não se podia falar, não se podia ter imagem de Deus no Antigo Testamento, Deus fala o tempo todo, não façam imagem. Sabe por que ele não queria? Sabe por que Deus não queria que os homens fizessem Nem imagem? imagino e tenho essa dúvida. Aquela Sim. imagem anterior. Qual, a anterior? Não, a anterior. É a abside da... Essa aí? Não, Não. anterior. Não. Anterior é que tem um mosaico, não. Mosaico, tem um mosaico. Ó, vamos ver, vai passar ainda, vamos ver aí. Bom, Peraí, não, daqui a pouco. mas a gente vai falando, na hora que passar eu vou prestar Aí? atenção. Essa não. É a Aparecida, não. Não. É uma antiga. Tá. Eu estava falando do... A gente tá vendo que Deus, assim, a importância das imagens. Por que é que Deus não gosta das imagens, assim? Por que é que Deus proíbe? Não façam imagens. No Antigo Testamento, sim. Antes da vinda do Filho. Por quê? Porque Deus, queria plasmar o Filho dele e fez isso no ventre de Nossa Senhora. Ele não permitiu mesmo. Porque a hora que o anjo anunciou a Maria, realmente acontece. Nós podemos, a partir da encarnação, do nascimento de Jesus, a gente pode mostrar o Cristo, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, né? Ele é o Filho, mas no Pantocrator, é isso que eu queria falar, são as três pessoas da Trindade. É essa não? Não. Não é? Não é essa também, Natanzinho? É uma que é só o rosto de Cristo. Só essa parte superior? Parte superior. Ah, tá. Vou ver se eu tenho aqui. Aqui, essa aí não? Não. Não. Próxima, vamos ver. Vamos ver se a gente chega lá. Não é? Qual outra? Não. 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 Esse é do Cláudio. Esse é do Cláudio, certo. Não também. Não, esse é românico. Essa aí. Essa. Então, pera um pouquinho, isso. Essa. Natanzinho, isso. Segura essa aí que nós vamos ter agora uma explicação. Por que te chamou a atenção esta imagem? Eu estive em muitas igrejas na Europa em que tem essa imagem, porque são igrejas do primeiro milênio. O fiel adentrava a igreja. Na nave, o que significa aquela entrada? É a vida dele.
Ele sabe que ele vai passar por muitas coisas ruins e boas, mas que no final, ali no presbitério, no santuário, onde fica o altar, é ele que está esperando, é ele que está ali. Então isso dava um consolo muito grande. Então não é poder, não tem uma conotação de poder. O Cristo Pantocrator, Deus Uno e Trino, é aquele Cristo que acolhe o fiel que está adentrando, que vai buscá-lo. Essa acolhida, a gente pode notar que essa mão abençoa, né? É o Cristo misericordioso. Isso é muito lindo mesmo. Me veio à mente uma música, Olhar Somente a Ti, Senhor. Enquanto o Natanzinho vai passando algumas imagens, né? Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. É isso que passou. Olhar para a imagem de Jesus cercado ali dos seus discípulos, a imagem de Nossa Senhora trazendo no ventre o menino Deus, olhar para uma manjedoura e ter a certeza de que ali tem uma história que foi contada um dia e que foi repetida ao longo de séculos. Deus não desanimou da humanidade. Deus continua acreditando que vale a pena olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. A arte cristã pode ser meio de evangelização, propõe o Papa. E tem também uma frase do Papa Bento XVI, né? A aproximação à verdade cristã por meio da expressão artística ou histórico-cultural é uma ocasião para falar com a inteligência e a sensibilidade de pessoas que não pertencem à Igreja Católica e, às vezes, podem nutrir por ela preconceitos e desconfiança. Quem visita os museus vaticanos tem a possibilidade de mergulhar em um ambiente no qual a teologia se transmite por imagens neste santuário de arte e de fé. É verdade, esse também foi um Papa muito especial, assim, de muita densidade, né? E o que ele está falando é realmente assim, algo importante. Às vezes, a pessoa não participa dos conceitos católicos, da vivência católica, no dia a dia, da comunidade. Então, é tudo muito distante. De repente, entrou num museu vaticano, por exemplo, ou nos museus sacros que nós temos aqui pelo Brasil, e de repente você começa a olhar as imagens, as pinturas, a poesia pode ajudar, o texto bíblico, e você vai vendo nas diversas formas de arte, ouve uma música, e você pode se aproximar mais do coração de Deus.
É isso que o Papa está dizendo. Inclusive, a gente está vendo algumas fotos, por exemplo. Não tem como não se encantar, gente. Entrar agora, seja você católico ou não católico, mas entrou no Museu Vaticano, não tem como assim, não se encantar com aquela beleza. Sabe que a nossa Basílica de Aparecida, nosso Santuário Nacional, recebe muitas pessoas de outras religiões, muitas, e eles se encantam. Inclusive, é uma coisa interessante, porque é Santuário Nacional de Aparecida, né? Onde está Nossa Senhora? Na nave sul, lá escondidinha, às vezes até parece fora da igreja, porque o centro é o Cristo. Então, porque nós católicos somos acusados injustamente de idólatras, né? Nossa, tanto assim que quando se celebra a Eucaristia, todos ficam de costas para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Exato. Claro, Natanzinho, depois vê aí se tem... Isso é muito importante. É lindo isso. É lindo isso. O altar está no centro. O altar é Cristo. O altar é Cristo. Quando se celebra a Eucaristia, está ali, ó, Deus presente. Para o altar que se deve voltar todas as nossas atenções. Num determinado momento da celebração eucarística, é natural que o celebrante diga assim, agora vamos fazer uma saudação à Nossa Senhora. E é tradicional até, né, que se comece a cantar a canção A Nossa Senhora Aparecida, Viva a Mãe de Deus e Nossa, e todos se voltam para a imagem de Nossa Senhora. Mas isso dura o quê? Dura 2 minutinhos. Não, todos se voltam novamente. Nos trouxe ele, né? Ela que nos trouxe, ela concretiza o plano de Deus, né? Nela se concretiza o plano de Deus, em Nossa Senhora. Essa grande Nossa Senhora, que nós veneramos, mas só adoramos a Deus. Posso comentar uma coisinha que você falou sobre o Papa? Sim. Quem sou eu, né, Dalcides, para comentar sobre o você Papa nada mais, Bento nada menos que doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Que o Papa, o nosso Papa Emérito, continue muitos anos aqui. Mas eu tenho a impressão, acho que eu não vou ver isso, quando ele se for, né, quando ele fizer a Páscoa dele, ele vai ser santo e doutor da igreja. Por isso que eu falo que eu acho, eu estou fazendo uma previsão aqui, eu acho que é isso. Mas ele fala de forma de evangelização, eu falei daquele Cristo que acolhia, mas as paredes, o Cristo estava lá. Sim. Agora, as paredes das igrejas, elas não eram para não deixar entrar o vento, o frio, a chuva, não. Elas contavam a história da igreja. Então, as paredes da igreja, com I minúsculo, contavam a história da igreja, com I maiúsculo. Então, era evangelização. E o São João Damasceno, que foi o grande São João Damasceno, que foi um dos teóricos da arte, porque uma coisa que a gente precisa falar, eu falo sempre isso para as pessoas, é que não é que a igreja já nasceu colocando imagens. Demorou 8 séculos para ela fazer a teologia da imagem. E um desses grandes teólogos foi São João Damasceno. Ele falou, olha, quando alguém quiser conhecer o Cristo, você não fala nada, sabe o que você faz? Pega essa pessoa pela mão e leve ela numa igreja, lá ela vai saber quem é o Cristo, porque ele estaria... Mais ou menos o que o Papa Bento XVI falou. Exatamente. Quer dizer, é isso, os primeiros cristãos, eles não sabiam nada de teologia. Eles queriam ser como Cristo e mostravam como era ser. Olha, é muito lindo. Mulheres na arte, a gente falou aí de Cláudio Pastro, mas tem, assim, mulheres se destacando também? Tem. Não são muito conhecidas, mas são importantes. Tem a Maria Fonseca, uma jovem, que ela começou ela é do Ceará, ela começou como artista com 14 anos, ajudante. E ela está aí, batalhando, já fez igrejas no Brasil inteiro. E não é que ela é uma artista que seguiu o Cláudio Pastro, também ela fez cursos com ele, ela tinha 16 anos, a mãe dela deixou ela vir a São Paulo para fazer um curso com o Cláudio Pastro, acho que de uma semana. Aí já nasceu mesmo para isso, ela amava isso. Eu estou falando porque o caso da Maria me chama muita atenção, porque ela é jovem.
e assim, apaixonada pelo que faz. Fez curso de iconografia bizantina. E outra coisa que eu acho bonito, não só nela, mas em outras artistas também, a espiritualidade que você tem que ter para fazer esse trabalho. Porque, como dizia Frangélico, para eu falar de Deus, eu tenho que ter Deus dentro de mim, né? Perfeito. Se eu não posso falar de Deus se eu não tiver Ele dentro de mim. Então, a espiritualidade que ela tem também. Mas tem outras mulheres, sim. Vamos trazer ela aqui no programa ou então falar com ela por Skype, não pode ser? Lógico, ela vai ficar muito contente. Ela vem para São Paulo fazer igreja aqui, eu não sei quando, mas eu acompanho ela pelas redes sociais e nós ficamos até amigas. Mas uma outra coisa que eu queria contar também é que você sabe que em Aparecida serão feitas as fachadas? Não sei. Então, tem uma artista que é como o Cláudio Pastro foi para nós, ele está sendo para o mundo. Ele chama Padre Marco Ivan Rupnik. E ele está em Roma, ele é esloveno, ele tem um centro de arte espiritual chamado Centro Alete, de arte espiritual. Ele faz mosaicos, pinturas, e ele não faz sozinho, porque ele falou que a igreja é comunhão. Então, ele tem vários artistas, homens e mulheres, muitas, que fazem lá. Eu tive a oportunidade, há 1 ou 2 anos atrás, eu fui ao Centro Alete, que você conhece Roma, fica pertinho da Santa Maria Maggiore. É uma ruazinha, Via Paulina, fica ali. E outra coisa... É ali que ele desenvolve esse trabalho. Sim, com 14 artistas, lá também moram alguns teólogos, enfim, é um centro de arte espiritual. Padre Marco Rupnik é muito importante no mundo da atualidade. E você sabe que o que me encanta é que ele e Cláudio Pastro, eles se expressam de forma diferente, porém a essência é a mesma. Você vê, eles têm influência do Concílio Vaticano II, arte bizantina, arte românica, arte moderna. Por exemplo, Cláudio Pastro gostava muito do Henri Matisse e outros artistas, inclusive brasileiros, modernos, né? E o Padre Rupnik também. E o Padre Rupnik, o Cláudio sempre teve uma coisa, ele sempre foi artista sacro. O Padre Rupnik começou como um artista moderno. Ele era uma espécie de Kandinsky, recebeu muitos prêmios, enfim. E um dia ele viu que aquela arte estava fazendo mal, estava inflando, porque você sabe que a vaidade nos pega, né? Ele direcionou uma coisa que vai... Não, um dia ele chegou, ele fez uma reflexão, eu vou contar rapidamente, ele chegou na casa dele, né, na comunidade, ele é jesuíta. As poucas telas que ele tinha lá, ele pintou de preto e aposentou. Sabe quando é que ele voltou a fazer arte? A convite do Papa São João Paulo II. Ele fez a Capela Redentores Mater, nos anos 90. 90. A história... Então, olha só, tem mulheres também, né? E várias mulheres participam também. Então, repete o nome desta brasileira que a gente vai trazer aqui no programa, ou por Skype. Maria Fonseca. Maria Fonseca. Então, Maria Fonseca, você pode se preparar porque no ano de 2021 nós vamos ter você ou presencialmente ou então mostrando um pouco da sua arte também através do Skype. Tem dúvida de fé isso, Natanzinho? Vamos lá, vai lá. Eu gostaria de saber qual é a importância dos ícones para a igreja, o que eles podem nos ensinar. Quando a gente fala de ícone, a gente tem algum ícone aí, Natanzinho? Por exemplo, essa imagem é um ícone. Sim. O que caracteriza um ícone, só para eu entender? Bom, primeiro, é uma arte que é feita por um artista, que ele é geralmente um asceta, vamos definir isso, né? É alguém que busca a vida espiritual, né? Que busca ser Jesus, ser como Jesus nos ensinou. Alguns até que talvez possam ir para um mosteiro, então viver no isolamento, essa coisa mais assim, ermitão.
Não, ele não precisa ser um ermitão, mas ele... e outra coisa, ele não quer mostrar o mundo aqui, ele quer mostrar o mundo lá, ele quer mostrar o mundo da Jerusalém Celeste. Mas Esse mundo nesse que ele ícone quer que nós mostrar. estamos vendo aqui, por exemplo, é a ternura de Nossa Senhora Sim. com seu filho Jesus. Tem algum detalhe nesse ícone que pode assim chamar a atenção ou que uma pessoa como eu, por exemplo, que sou leigo no assunto, desculpa o termo leigo, mas assim, por exemplo, a mãozinha de Jesus parece que está do jeitinho que você falou, é isso? Está sim. Falando da Trindade, certo? Exatamente, das duas naturezas. O fato, por exemplo, da cabeça de Jesus estar encostada assim em Nossa Senhora, será uma ternura ou será que aí tem algum simbolismo? Os meus pensamentos são os teus pensamentos? A mãe sabe o que vai acontecer com ele, sabe? E ela olha para nós com sentido de misericórdia, não é? Muita gente interpreta como se ela está sofrendo muito, lógico que está, mas esse olhar é um olhar de misericórdia dela também para nós. Vai acontecer isso com meu filho, mas ela vai para nos salvar, né? Pode. Você repara... Não, volta. Você repara que a mão dela é grande, né? Certo. Então, não tem uma proporção como exige a arte do Renascimento, né? Essa arte fotográfica, não tem. Tanto assim que está mesmo desproporcional. Completamente. Você pegar esta mão aqui e esta mão aqui, ó, duas mãos, bota na tela cheia isso, duas mãos, mas desproporcionais no tamanho. Sim. Isso pode ter um significado. Não, isso quer dizer que ela não quer retratar o mundo aqui, ela quer retratar o mundo lá. Olha, por que o fundo é dourado? O fundo é dourado porque na Jerusalém Celeste a luz não se apaga e não há sombra. Não tem sombra, claro, escuro na arte do ícone. Outro detalhe, vamos ver. O manto de Nossa Senhora, sempre azul e vermelho. Como o de Jesus, azul e vermelho. Entendi. Porque o azul, para o ícone, eu estou falando da arte bizantina, né? O azul significa a humanidade, porque o ser humano é o único ser que vislumbra o céu, vislumbra a transcendência. É a cor da humanidade. E o vermelho, cor do sacrifício, do sangue derramado por Jesus. Próxima, Natanzinho. Lá, novamente exatamente. A mão de Jesus falando da Trindade, certo? Sim, é a bênção grega. A bênção. Tá. E, nossa, essa é toda diferente, hein? Sim. É um ícone... Nossa Senhora no trono, né? Nossa Senhora no trono. Ela é a sédia, né, de Jesus. Porque ela foi a primeira pessoa que teve ele, que carregou Jesus no A gente tempo, tem uma expressão né? bonita na Igreja Católica que é ostensório vivo. Exato. Né? Ela foi o ostensório vivo. Tem mais uma aí, ô Natanzinho, qual é? Eu amo essa. Ama essa? Mas aí nós temos já ressuscitado, porque o pé ali parece que já tem, sim, né? Os cravos. Sabe uma coisa que eu falei aqui hoje, não sei se você se lembra, quando Jesus, a gente professa o nosso credo, a gente fala, desceu à mansão dos mortos. Isso. Eu falei que antes dele subir aos céus, ele desce à mansão dos mortos, rompe os portões do Hades e liberta Adão e Eva e todos que estavam lá. Então, esse é o ícone da ressurreição na arte bizantina. O Cláudio falava assim, Vilma, aquele Jesus subindo não existiu, porque ninguém viu no momento que ele ressuscitou. Mas é por isso que nós professamos no credo. Desceu à mansão dos mortos. Para resgatar. Inclusive, quer ver? Os mortos aqui, não é isso? Exato, né? Isso aqui não é uma escada? Sim, é a porta que rompeu, A porta que rompeu, tá. E olha embaixo, você vê aquele que
nos escravizou, né? Com Sim. o pecado, que Sim. nos levou ao pecado. Sim. Uma coisa interessante da salvação, isso é fundamental, por onde Jesus pega Adão e Eva, pelo pulso. Se eu fizer isso, você pode fazer uma força ainda. Ok. Mas aqui é Ele, Perfeito. Ele só. Ele está no comando. Ele é a misericórdia que nos tira daí. Então, isso é tão significativo, é tão bonito. E você sabe que nas igrejas modernas, contemporâneas, já tem igrejas que têm essa imagem da salvação. Isso é a salvação. Eu nunca tinha... tudo que você fala, assim, acho que 80% do que a Vilma fala para mim é novo. Mas veja, por exemplo, esse detalhe aqui, tem tudo a ver. Quando você dá a mão, a outra pessoa ainda participa, certo? Dessa forma aqui, a gratuidade. Deixa que eu te resgato. Não é isso? Exato. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sei que nós já estamos com 1h33, mas peraí, é que tem um monte de pergunta. A outra vez que você veio, por exemplo, o Marcelo de São Paulo disse assim, por que as igrejas hoje em dia não têm tanta arte? Porque faltam artistas? Olha, a boa notícia para o Marcelo é que terão. A igreja vai com calma. Você sabe que ontem em Castanhal foi inaugurada uma igreja, porque como eu te falei do Centro-Alete, sabe que tem um Centro-Alete no Brasil? Sabe aonde? Em Castanhal. Castanhal. Nossa, uma pessoa que você tem que trazer aqui, se você gostar, duas, aliás. O bispo de Castanhal, que é um artista, convidado. ele é artista. Ele é italiano, Sei. Dom Carlos Verzeletti. Tá. E ele que trouxe o padre Marco Rupinic para o Brasil. E assim como tem um Centro-Alete em Roma, que foi inaugurado pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, já existe um Amacom, que é um Centro-Alete na Amazônia, na cidade de Castanhal, que é bem próxima a Belém. Fantástico. E um artista de lá chamado Erasmo de Abreu, um jovem artista, ele ficou 3 anos lá em Roma, no Centro-Alete, estudando e trabalhando, se formando para poder estar aqui agora Trazer o formando conceito pra cá. novos artistas. E ontem foi inaugurada uma igreja em Castanhal do Cristo Jovem. Nossa, mas eu vi pela internet, né? Que coisa linda que ficou. Tem pinturas e mosaicos. Nossa, fala isso para dar a boa notícia para o Marcelo, viu? Ó, Muitas coisas belas virão. A Glória está contestando você, ela é de Londrina. Pode fazer, expressar a opinião aqui diferente da sua ou não? Lógico. Ela está dizendo assim, a Glória, nem tudo é bonito na arte, mas eu acho que a Vilma pensa isso também. Ela diz assim, nem tudo é bonito na arte, tem muita arte feia por aí. Tem. A Glória está brava, calma, Glória. Tem não mesmo, tem? ela tem razão. Ela tem razão, né? Mas uma coisa que eu queria deixar também, falar, porque quem estuda arte sacra, eu, por exemplo, gostaria de ser artista, né? Eu falo para a Maria, falo para os meus amigos artistas, tenho vários, eu falo assim, olha, como eu não sei fazer o que vocês fazem, eu fui ser teórica, né? Sei. Não sei se fazer, porque eu gostaria de ser, mas enfim, dizem que precisa do teórico também, Sem então dúvida. estou aqui para isso. Mas quando a gente pensa em beleza, a gente tem que saber muito sobre beleza e sobre símbolo. Aquilo que eu falei rapidamente da manjedoura é um detalhe que eu te falei. Mas a beleza, qual é o momento de maior amor que Jesus nos deixou aqui? Não foi na cruz? Sim. E como diz Isaías, né, 53, ele era tão feio, ele ficou tão feio que Tinha não se beleza podia olhar. Aos nossos olhos. Não se podia olhar. Então, a beleza no cristianismo é pascal. Assim como você falou dessas mulheres maravilhosas que batalham, que sofrem, quem pode dizer que uma mulher dessa é feia? Quem pode dizer isso? Então, vamos prestar atenção no nosso conceito de beleza, porque a beleza no cristianismo não passa pela nossa estética, que muitas vezes é uma mentira, né? Uma maquiagem só. Não passa por isso. A beleza no cristianismo é pascal. Lindo. Por isso que a arte é simbólica, não é fotográfica.
Muito bom isso. Eu quero te agradecer, Vilma, e quero dizer mais. Eu estou montando um timaço, mas um timaço mesmo. Natanzinho já sabe até alguns nomes. E eu queria ter a Vilma junto com a gente no ano que vem, com mais regularidade, com mais frequência, para a gente ter essas aulas. São verdadeiros privilégios. E nós estamos entrando também em contato com outras pessoas que participaram ao longo desse ano de 2020. Eu queria formar, assim, um time de umas... Quantas são, Natanzinho? Umas 10 pessoas? 8 pessoas? Então, 8 pessoas que pudessem, ao longo desse ano de 2021, fazer verdadeiras aulas, ensinamentos, né? Trazer essa cultura que a gente precisa, cada um na sua especialidade. E, então, Vilma, quando eu te agradeço, é assim, muito obrigado por ter vindo hoje, mas muito mais obrigado ainda por ter aceito, quando eu te fiz o convite, de participar desse time seleto que eu quero montar para o ano de 2021. Pode ser? Aceito com humildade. Muito bom mesmo estar aqui com humildade, com você. Com carinho e com competência. Tá aparecendo ali, ó, Vilma de Tomaso, certo? A Beleza da Arte Sacra. Esse é o Facebook. Eu tenho um Facebook. A Beleza da Arte Sacra. Então, se você tem o Facebook, siga, porque ali você vai poder acompanhar dia a dia. A Vilma é de uma espiritualidade, de uma sabedoria, de uma simplicidade ao mesmo tempo interior. Tá lá também. Pode seguir você no Instagram, é isso? Também. A Beleza da Arte A Beleza da Arte Sacra. Pronto. Eu pensei que era o seu nome, não é? É a Beleza da Arte Sacra. Não. Então, arroba a Beleza da Arte Sacra. Tá curioso? Quer seguir? A partir de hoje, manda um oi, um agradecimento, uma palavra de carinho, como a gente costuma fazer aqui no nosso programa. Faça isso, tá? A Vilma merece. Vilma, obrigado mais uma vez. Estou vendo aqui o seu livro. E eu trouxe um para você sortear. Ótimo. Aliás, trouxe 2? Então vamos fazer o seguinte, Natanzinho, faltam 2 programas para a gente encerrar esse ano e depois vamos ter os melhores momentos. Nós vamos fazer um sorteio amanhã e um sorteio no programa final, que vai ser de sexta para sábado. Pode ser? Combinado? Então, todos aqueles que quiserem crescer em conhecimento, informação, manda um recadinho para nós agora no nosso site, pelavida.redevida.com.br. Você vai ter esse livro que é uma obra-prima, né? Ficou bonito. Eu tenho lá no criadozinho mudo lá da minha casa e eu sempre vou lendo trechinhos e vendo e contemplando. Você sabe que tem me ajudado inclusive a rezar? Eu às vezes começo assim lendo, depois vejo a gravura, aí faço uma pequena meditação, termino com uma pequena oração. Tem sido um livro de oração, acho que nem era a sua intenção, mas tem sido um livro de oração. Que bom. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, muito. Então, próximo ano, estamos combinados? Vamos estar mais próximos. Combinado.